Boa noite, galera. Tô ansioso que hoje vamos fazer uma live com uma amiga, uma nova amiga, a Susan, da Prates Turismo, lá de Macaé, Rio de Janeiro. Tô esperando ela entrar aqui. Olha ela aí. Vamos junto. Tô aguardando ela entrar. Susan. Oi, Ricardo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tô super bem, e você? Que ótimo, tudo bem também. Tá me vendo e ouvindo bem? Sem sombra de dúvidas. E você, tá me ouvindo Bom, bem? também, super bem. Ótimo. Ricardo, queria te agradecer porque você ter doado seu tempo para vir aqui para falar com a gente, mostrar o conceito dos cruzeiros fluviais, que é um produto que eu particularmente, acho que você percebeu que eu sou um pouquinho apaixonada, né? Que eu gosto um pouquinho só, né? E eu queria Já muito desconfiava. mostrar, já desconfiar, e eu queria mostrar isso, muito isso para os meus clientes, porque eu acho que é uma coisa que, quando é coisa boa, a gente tem que mostrar. E os meus clientes, eles merecem apenas o melhor, então eu queria muito trazer só o melhor para eles. Então, antes de tudo, eu queria me apresentar. Eu sou a Susan Prates, eu sou fundadora da Prates Viagens, aqui de Macaé. E a gente atende o Brasil inteiro. Nós temos parceiros incríveis e cada dia, cada quarta-feira, a gente está trazendo um parceiro desses aqui para poder contar e mostrar para vocês o que há de melhor de produtos e serviços aí que a gente tem a oferecer a vocês. E hoje eu trouxe aqui o Ricardo, que ele vem representando a VEG, que é uma representação de marcas boutiques de cruzeiros fluviais e simplesmente as melhores marcas, né, Ricardo? E a VEG é uma empresa que tem anos de mercado, ela está no mercado aí desde 2002 e representa marcas incríveis, tem um pessoal mega treinado que assim, ó, quando eu ligo para lá, às vezes eu tenho já o perfil, eu passo o perfil do cliente para eles, eu digo mais ou menos o que o cliente tem em mente e eles já me oferecem exatamente a marca que melhor se adequa ao meu cliente, a marca que melhor vai atender o meu cliente, até nos roteiros eles me auxiliam muito. Então, assim, é uma empresa que eu super confio e que hoje está no meu coração e eu estou muito grata em receber vocês aqui, tá? Primeiramente, dar boa noite a todo mundo. E, Ricardo, se apresente para gente, por gentileza. Ô, Susan, muito obrigado pela toda essa introdução aí da Veli, mas é isso mesmo, eu sou Ricardo Alves, eu sou diretor executivo da Veli. A Veli realmente ela é no mercado, ela está desde 2002, mas sob a minha administração desde 2015, e principalmente com foco no cruzeiro fluvial, né? Anteriormente, ela tinha também um foco maior nos cruzeiros marítimos, né? E, assim, o cruzeiro fluvial é um produto que eu confesso a você que eu também me apaixonei desde a primeira vez e não me canso de falar sobre, de navegar, né, de conhecer as experiências, né? A Veli, no portfólio, ela trabalha exclusivamente com as marcas top dos fluviais na Europa, Ásia e África. Especificamente, nós somos representantes exclusivos no Brasil e trabalhamos através dos agentes de viagem, assim como você e os outros consultores do Brasil, exclusivamente também através de vocês, para as marcas de Ama Waterways, Scenic, Luxury Cruise e Emerald Waterways. Também comercializamos Avalon, Uniworld e Viking River, que são as tops do mercado, né? Então a gente costuma se orgulhar muito de ter esse portfólio,
Não é um produto muito popular ainda no Brasil, né? Mas assim, aos poucos a gente está conquistando o mercado e isso é bem legal, né? Com certeza. E é isso. Não, e assim, a questão toda, como eu costumo falar, brasileiro, nós brasileiros, a gente tem por hábito querer fazer aquilo que a gente conhece, que a gente vê, né? Aqui no Brasil a gente não tem muita opção de cruzeiro fluvial, na verdade, que não tem absolutamente nada a ver com a proposta que a gente passa lá fora, né? É uma outra coisa. E eu acredito muito que quando a gente viaja, Ricardo, a gente tem que ver o mundo de várias perspectivas diferentes, ver o mundo com olhares diferentes. E você poder passar por dentro das principais capitais do mundo, as cidades mais lindas, e você conseguir acompanhar tudo isso, né? Ter uma vivência incrível sobre isso, de um olhar diferente. Eu passei uns stories aí que eu não sabia, eu sinceramente escolhi a foto melhor para colocar e eu saí colocando tudo que eu mais amei. E aí o stories ficou enorme, ficou longo, mas assim, é porque realmente é uma coisa incrível, um olhar incrível e a gente está aqui hoje para mostrar isso. E o tema da nossa live hoje são os conceitos, né? O conceito do cruzeiro fluvial. E o Ricardo vai explicar para a gente, porque não tem ninguém melhor para explicar. Eu não conheço particularmente ninguém que possa falar melhor sobre isso com a gente, Ricardo. Bom, Suzana, o que acontece é o seguinte, a gente acaba aprendendo um pouquinho, né, com a vida, né? Eu tô nesse ramo aí há 35 anos, quase, então é pouca coisa. Então a gente vai aprendendo e é fato, né? Aquela máxima de quando você tem a experiência sempre de um padrão diferenciado, você gosta. Normalmente você gosta e é difícil você não se acostumar com isso, né? Mas, de qualquer forma, eu também gosto também de fazer mochilão. Só que o nosso produto ele não é isso. Ele é um produto muito distinto, né? E eu costumo dizer que nós temos 4 pilares que definem bem o que é o cruzeiro fluvial. Tá? É um transporte, número 1, transporte com segurança e conforto, né? Não só durante a navegação, quanto também nos momentos que você está atracado, né? Primeiro, na navegação não balança, né? E quando você está atracado, 99% dos portos e das cidades, você está praticamente no centro da cidade, né? Então você sai andando já no centro da cidade, já passeando. Então, essa parte do transporte é extremamente diferenciado, né? A hospedagem é uma hospedagem de padrão 5 a 6 estrelas, né? Cabines extremamente confortáveis, muito bem decoradas, com tudo que você precisa, né? A Motorways ela deixa um computador à disposição do hóspede, que é um Mac, né? com internet free, Wi-Fi free também em todo o barco. Né? Você pode usar esse computador na sua cabine, tem água cortesia todo dia, lençol de fios egípcios, né? Amenities de L'Occitane. Então, assim, o conforto na hotelaria é incrível, né? Chinelinho, é hobby, tem tudo, né? E você tem além do conforto, você tem as cabines hiper com vista, né? A maioria delas tem vista, porque você tem que poder contemplar, né? Esse é um outro detalhe também da navegação do fluvial, comparativamente falando com o marítimo, né? Você sempre tem uma vista, né? Seja de dia ou seja à noite, você sempre tem uma vista. Ou seja, você sempre tem alguma coisa a contemplar, né? E a gastronomia, então, que é um outro item fundamental, né? No nosso passeio, aí, no nosso produto, né? De extremo detalhamento, de altíssimo padrão, né? Os chefes são todos renomados,
Toda refeição tem um prato típico da região que você está navegando para você degustar. Diariamente isso muda, né? Você tem as bebidas durante a refeição, vinho, cerveja, uísque, o que você quiser, espumante, e você pode, inclusive, escolher. É óbvio que o sommelier ele separa, ele sugere um tipo de vinho para o cardápio daquela refeição, mas você, eventualmente, se você não tiver confortável com a sugestão, você pode pedir uma outra opção que tem também no cardápio, sem pagar nada adicional. E se você quiser alguma coisa mais superior ainda, premium, também tem um cardápio premium que aí sim tem um custo extra. Você sabe que eu acho muito interessante também ressaltar, Ricardo, que o navio todo dia ele está parando, ele está rodando dentro das cidades, né? Então, assim, as rotas fluviais elas permitem que todos os dias entrem mercadorias, componentes frescos para alimentação, né? Todo dia o chefe consegue trazer o que tiver de mais fresco, né? Mais para a refeição do almoço, jantar, para o dia inteiro, né? É outra característica, porque como os navios são pequenos, né? Então, assim, o espaço de armazenamento de mantimento, essas coisas, não é grande. Então, você não tem nada congelado lá, tá? Se tem, são poucos itens. E todo dia sempre tem embarque de mantimento. É impressionante isso, né? Então, a gente costuma dizer que é uma culinária muito fresca, né? Com ingredientes frescos. Então, essa parte da culinária, a experiência, né? Todas as companhias que a gente trabalha, elas têm um restaurante menor que oferece uma experiência de gastronomia com harmonização de vinhos. São cerca de 7 a 8 pratos seguidos e você tem harmonização de vinho em cada um desses. É uma coisa... já é uma experiência, né, a bordo. Isso só Sim, funciona no jantar, mas já é uma baita de uma experiência, né? E por fim, né, que você falou do que atraca, é fato que na navegação a maioria dos nossos roteiros se navega à noite. Então, praticamente toda manhã você está numa cidade nova, né? Então, assim, é bem pitoresco isso, né? Em alguns roteiros, quase todos têm pelo menos uma tarde ou uma manhã que você navega, né? Seja no Reno, por exemplo, para você passar pelo desfiladeiro do Reno, onde você vai contemplando não só a paisagem, mas também os 30 castelos que tem ao longo dessa navegação, e o cruise manager vai contando a historinha deles e tal. A mesma coisa acontece no Danúbio também. Então, assim, é muito interessante isso de você poder fazer um roteiro, um circuito, onde você embarca no dia 1, desfaz a sua mala, né? Passa 7 noites hospedadas nesse hotel luxuoso flutuante, né? E muito mais, e só vai fazer a mala de novo no 8º dia. Ou no 7º à noite, vai para desembarcar no 8º. Assim, é um conforto total, né? E essa coisa de Você você faz uma viagem enorme pela Europa, né? Uma viagem de 7 dias, 7 noites pela Europa, sem desfazer a mala. Quem faz isso? Não é uma coisa de louco? O hóspede do cruzeiro fluvial, gente. É verdade, é verdade. Ó, eu estou até botando umas imagens aí no fundo só para dar uma ilustrada, né? Esse é um prato, esse é um dos pratos da experiência gastronômica, tá? É bem diferente. É uma cozinha, é um cardápio bem moderno, né? Contemporâneo moderno, né? Aí um goulash que é prato típico lá da Hungria. Então você sempre tem esse tipo de coisa, né? E aí quando você aporta na cidade, tem o 4º pilar do nosso produto, que é o quê? Todo dia você tem pelo menos um passeio incluído com guia local, experiente, né? Que vai te contar com detalhes a história daquela cidade, né? E aí pouco importa, pode ser cidade grande ou cidade pequena, sempre vai ter um guia fazendo um tour com os hóspedes do nosso navio, né? E isso
assim, no fim das contas, você chega numa situação, Susan, que eu já fiz alguns ensaios, né? O custo-benefício desse programa, incluindo não só tudo que eu já falei que está incluído, mas também o conforto, principalmente o conforto, né? E principalmente as experiências e as conexões que você faz nesse nosso tipo de produto, né? As É uma experiências coisa que locais. chama muitíssimo a atenção, né? É uma coisa que eu acho tão única e importante e que você não encontra facilmente. Tá certo que tem quem gosta de fazer mochilão, quem gosta de viajar sozinho, mas assim, é uma conexão incrível que você consegue ter com pessoas de outras nacionalidades, com o país mesmo, né? Você consegue absorver muito bem o destino. Sem sombra de dúvida. Isso é bem bacana. E assim, faz diferença no final, porque o fato também de a gente ter, uma coisa que eu ainda não falei, né? Quer dizer, qual o tamanho dos nossos navios, né? São barcos, são navios que assim, até me pego chamando de barco, mas não é, são navios, né? O nosso maior navio, que é esse que está a foto aí no fundo, que é o Ama Magna, que é da companhia Motorways, a capacidade máxima dele são 196 pessoas. Tá? São 88 cabines e na base duplo dá 196. Então, você vê que, assim, comparado com os grandes barcos, os grandes navios dos mares, né, são navios muito, muito menores, mas muito menores. São 4 andares, o sandeck, mais o andar da tripulação. Quer dizer, você realmente este maior, que é o Ama Magna, ele tem 4 restaurantes, mas os tradicionais, que são menores, tem só 2, né? Agora, para a retomada, inclusive, com a nova questão aí dos protocolos de higienização sanitária, as companhias estão remodelando esse formato, né? Então, porque além do restaurante principal, nos tradicionais tem o chef's table ou a table live, que são esses menorzinhos de experiência, né? Mas também existe o lounge, que é um bar, um piano bar, que as pessoas vão depois do jantar ou no happy hour antes do jantar para trocar ideia, tomar um drink e tal. E aí, para a retomada, esses espaços eles vão ser usados também como restaurante, para poder garantir o distanciamento social melhor, entendeu? Sim. E tem mais uma série de fatores aí que estão sendo pensados para ser um novo protocolo de segurança e higienização sanitária, né? Acho que agora, quanto mais próximo de voltar a navegar, todo mundo vai ter o seu protocolo mais alinhado, né? Todo mundo já tem o que vai fazer em mente, mas assim, o que vai ficar mais alinhado mesmo vai ser mais para próximo de quando puder voltar a navegar, não é isso? Apesar de que as companhias já soltaram o que elas estão pensando. Na verdade, o que eu penso é que o que foi programado, ele é totalmente passível de ajustes, né? Porque a gente, para ter certeza que tudo isso vai funcionar, só na prática mesmo, né? Então, talvez tenha que ter algum tipo de ajuste. Mas, por exemplo, uma informação importante, né? Os cruzeiros, normalmente os nossos, inclusive os nossos, sempre contavam com café da manhã e almoço com um certo buffet self-service, né? Bom, nos nossos, o self-service já não vai existir mais, né? E 50% das nossas companhias já confirmaram que nenhuma refeição mais vai ter buffet. Vai ser tudo à la carte, tá? Sim. Então, eventualmente, vai ter um buffet do lanche ou o cantinho do café, que também existe, né? Não vai ser mais um buffet, vai ser você pede e a pessoa, o crew, o staff, a pessoa, alguém da tripulação traz para você o cookie, o café, para não deixar aquela coisa no o self-service ele vai efetivamente ser banido, vamos dizer assim, né?
Lembrando que todos esses cruzeiros são all inclusive, não é, Ricardo? Mais ou menos. Nós temos duas companhias que são efetivamente all inclusive, que são a Scenic River Cruise e a Uniworld. Tá? Sim. Essa efetivamente você não paga nada além do contratado já na compra do pacote. As demais são o que nós chamamos de pensão completa, que qual é o grande diferencial? Só não tem bebida incluída fora das refeições. Tá? Então, o que significa, que momento é esse? É o momento que você está fora do barco fazendo passeio. Tá? Então, assim, tem uma diferença, mas porém que eu não levaria tanto em consideração. Tá? Porque, efetivamente, o principal foco desse nosso produto é o destino. Né? Sim. Bem diferente dos cruzeiros grandes marítimos, que você tem, por obrigação, ter atração interna. Né? Tem teatro, tem isso, tem aquilo, tem kart, tem 3 piscinas, tuboágua, isso, aquilo. Fora que às vezes você tem 1, 2 dias de navegação direto, então é sempre necessário. você tem isso, exatamente. Né? As distâncias são maiores, inclusive. Então, você navega mais do que está aportado. É diferente do nosso produto. Você mais está aportado do que navega. Né? As distâncias são bem menores. Então, o foco mesmo é o destino. Tá? Então, mas e tem um outro detalhe também que é importante falar, Susan. Às vezes as pessoas falam, mas se eu vou estar fora, eu vou ter que pagar meu almoço. É tudo muito bem programado para que você faça o teu passeio da manhã, volte, almoce a bordo, tá? No almoço tradicional, que estava do bar, e possa sair depois de novo para ir passear. Né? Sendo que alguns dias, e alguns roteiros, em alguns portos, você tem passeio de manhã e de tarde. Em outros, por exemplo, Viena, você tem de manhã e tem, em algumas companhias, oferece à noite um concerto com valsa, entendeu? Então, assim... Tá lá, não tem como perder. Não é? Então, assim, é tudo muito bem programado para que você possa usufruir o que você contratou, tá? Com o melhor conforto e tudo dentro dos horários pré-programados, né? Sim, com certeza. Gente, eu assim, ó, eu acho essa questão do cuidado, da atenção dedicada, que isso é muito importante. Quanto menos pessoas dentro de uma embarcação, maior é a atenção dedicada ao hóspede, ao cliente, né? Então, é assim, é uma coisa que todo mundo que faz um cruzeiro fluvial atenta muito a esse fato, a esse ponto, que é uma atenção dedicada muito especial. É uma coisa assim que você sai para fazer as excursões e quando você volta, sua cama tá bonitinha lá do jeito que você queria. As pessoas te recebem até pelo nome, né? Isso daí eu já escutei de passageiros me contando que a pessoa te recebe pelo nome. Nunca num cruzeiro marítimo você conseguiria isso, né? Então, hoje a gente procura muito esse tipo de atendimento, que é aquela coisa mais intimista, aquela coisa mais acolhedora, que é onde você se sente você é mais especial, entendeu? Porque, assim, todo mundo é especial, mas quando você viaja para fora com pessoas de milhares de lugares e a tripulação te faz sentir especial, isso daí é incrível. Sem sombra de dúvida. E vou te falar mais, quer dizer, todas as companhias que nós trabalhamos, no nosso portfólio, elas são companhias familiares. E elas fazem questão de usar esta característica no treinamento do staff. Então, assim, os hóspedes eles são recebidos como sendo pessoas da família. Né? É incrível isso, né? Depois você está meia hora lá, as pessoas já estão te chamando pelo nome. Você está um dia lá, o barman já está servindo o teu drink preferido. É bem diferente, porque e tem uma característica bem peculiar, né? Comparativamente com os marítimos, né? No caso da Europa, não, Europa, Ásia, não importa. A tripulação ela costuma ser mais local, né?
Então, na Europa é mais europeu, tem bastante gente do leste europeu. O Douro, por exemplo, a maioria da tripulação é portuguesa. Na Ásia também são as pessoas locais, né? Então, não é muito aquela mistura que nem você tem nos grandes navios marítimos, né? Agora, o que é Quem é esse legal cara mesmo, aqui na foto, Ricardo? esse cara aí é o capitão do navio que a gente fez o ano passado. Olha que demais. Não, e é isso, né? Quer dizer, você tem a ponte onde ele comanda o barco é no Sandeck, né? Então, assim, num momento de descontração, você está lá passeando, você vai lá, posso visitar a ponte de comando? Ele abre a porta e Olha que você entra, demais. bate um papo com ele, né? Uma outra coisa, situação muito interessante nos roteiros europeus, e na verdade isso é característica de hidrovia, né? A quantidade de eclusa, né? Aí é para quem gosta ou para quem não gosta também. Eu nunca teve uma curiosidade com essa coisa da engenharia, né? Mas quando você começa a ver, você, chama a atenção de todos, Chama né? atenção, né? É. E assim, a quantidade é enorme em cada trecho, né? Você tem, no Reno, por exemplo, são mais de 30 eclusas, né? Olha, No roteiro. É uma situação bem bacana. E assim, também é importante falar também, Susan, do dia a dia, né? O dia a dia, assim, sim. é muito tranquilo. Eu vou te falar que a primeira vez que eu fiz, eu achei que eu ia voltar mais descansado, mais tranquilo e tal, mas não é verdade. A primeira vez, no terceiro dia, eu virei para minha mulher e falei assim: tem certeza que só nós estamos acabados desse jeito? O resto dos colegas, todo mundo lá agitado, na boa. Falei, esses caras tiraram férias antes de vir para esse barco. Não é possível, né? Pode. Eu estava acabado no terceiro dia. Estava acabado. Porque você acorda cedo, né? Hoje em dia, todas as companhias têm um programa de wellness, né? A bordo, que é efetivamente para as pessoas se sentirem bem. Não adianta você, no terceiro dia, você falar, tá como eu estava lá naquela vez, né? Não aguento mais, né? Porque você ainda tem mais 4 dias pela frente, né? Então, é importante você tá assim, se você não está totalmente em forma, mas o Ela tem programa que de estar wellness te condicionado, ajuda. né? Ele, Exato. ele te ajuda. Então você tem a opção de fazer yoga às 6h45 da manhã, né? Você tem uma pessoa que é quase um personal trainer lá do barco, ele faz yoga, ele dá aula de yoga, ele faz circuito na academia, ele faz meia hora de spinning, né? Caminhada depois do almoço, né? Os passeios também, hoje, eles têm diversos níveis de esforço, né? Desde um city tour bem light, pega o ônibus, faz com calma, tranquilo, até uma caminhada mais gentle, uma caminhada mais light, ou essa mesma caminhada, mas no modo hike, que é velocidade máxima. Famosos tours de bicicleta. E tem tour de bicicleta também, né? Então tem tudo isso, né? Então você acorda cedo, você tem todas essas opções, você tem um café da manhã mais light a partir das 6, mas o café mesmo no restaurante normalmente é das 7 às 9h30. Os tours normalmente saem 8h30, 9, no máximo 9, né? Aí você passa a manhã passeando, né? Ou vai de ônibus ou vai a pé, aí volta para almoçar. O almoço é do meio-dia até as 2, por aí, 2h30, né? À tarde ou é livre, ou você pega uma bike. Se for livre, você pode pegar uma bike, você pode sair andando, né? Com exceção do Douro, o roteiro do Douro, que não tem bike por uma questão geográfica, né? Todos os outros na Europa tem bike. Então você pode simplesmente pedir a bike, assina lá um termo de responsabilidade e sai andando. Você só precisa saber mesmo é voltar para o navio, né? Porque mais tarde ele vai embora, né? E quando você tem passeios à tarde também, volta, vai
volta um pouco antes para o jantar, tipo 5h30, normalmente já está de volta, 5h30 no máximo, né? Aí dá tempo de você tomar um banho, trocar de roupa e ir para o happy hour, que é às 6 horas da tarde, né? E aí é bem Ricardo, mas interessante antes isso. da gente entrar no happy hour, deixa eu só te fazer uma perguntinha que eu recebi Passa. também, esqueci de passar para você. Me perguntaram se para todas as companhias as excursões já estão inclusas na tarifa. No nosso portfólio, todas elas estão inclusas, tá? Por que eu falo isso? Porque existem outras companhias lá que navegam pela Europa, mas que não são do nosso portfólio, e que os passeios você paga à parte, tá? Entendi. Mas, assim, do nosso portfólio, todas elas têm os passeios incluídos. Algumas mais, Perfeito. outras menos, tá? Então, assim, o que eu posso te dizer de diferencial entre elas, tá? A Scenic Luxury Cruise, ela tem todos os passeios, mais de um por dia, normalmente. Ela tem passeios exclusivos para os hóspedes dela, que você não vê hóspede de outra companhia, porque tem alguns que você acaba tendo que compartilhar ali aquela mesma experiência, né? A Scenic tem os exclusivos, tá? A Scenic tem mordomo em todas as cabines, então é um conforto a mais, né? Dentre as diversas funções do mordomo, tá? Eu vou ressaltar uma que, particularmente falando, eu achei bem interessante, é que ele desfaz a tua mala e ele refaz a tua mala. Tá? Olha só, E mimo, né? guarda tudo direitinho lá nos armários da cabine. Tá? É E essa é a bem melhor legal. parte, porque fazer e desfazer mala ninguém merece. A Uniworld também é outra que... Essas são as duas que são all inclusive, como você tinha me perguntado. A Uniworld também tem mordomo, só que ela só oferece o mordomo nas suítes, tá? Não oferece nas cabines normais. E também tem passeios que são exclusivos deles, tá? A Motorways, a Emerald, a Avalon e Viking River, elas têm passeios, não têm os mordomos, costumam ter algumas atividades que também são exclusivas, você não compartilha, mas está só o teu grupo lá, tá? Como, por exemplo, eu fiz com uma delas uma degustação de vinho que só tínhamos nós. E eu vi que logo depois entrou uma turma de um outro navio. Tá? Mas naquele momento éramos só nós. Né? Você não compartilhava com ninguém. Então, é assim. Então, ou seja, todas têm passeios incluídos. Tem algum passeio extra que você pode contratar extra? Existe. Em algumas existe. Tá? Mesmo na Uniworld ou na Scenic. O que acontece é porque tem algumas atividades que tem um custo extra, como, por exemplo, tá? Eu já fiz. Você parar num lugar, num dia, e fazer um passeio que é ir ao mercado local, acompanhado do chefe do barco, do navio, né? Comprar ingrediente para voltar para o barco, para o navio e cozinhar o seu almoço, por exemplo. Olha, Né? que incrível, que experiência. É bem diferenciado. E tem um detalhe também, né? Essa questão também de você ter o custo, funciona pelo seguinte: além de ter essa questão de você ir lá, fazer uma compra, né? Que não tá previsto, depende muito da quantidade de pessoas. Então, assim, se você coloca esse tipo de tour incluído, né? E aí não vai ninguém, você pode gerar aquele desconforto também, pô, eu paguei, né? Então, assim, é mais por causa disso mesmo, né? Eu tive 2 oportunidades de fazer esse tour. Da primeira vez, eu não fiz porque não deu quórum, só para você ter uma ideia. Né? Mas da segunda eu fiz, eu consegui fazer. Bem legal, bem bacana. Né? Que ótimo.
Ricardo, então, já até me perdi aqui do que a gente estava programando para avaliar. Eu sempre fico assim, eu sempre falo assim, durante a apresentação eu vou viajando, eu já avisei isso para vocês anteriormente, eu vou viajando, eu fico assim, prestando atenção e eu me transporto, não adianta. E eu acabo me perdendo. Mas vamos seguindo, até eu me achar aqui Não, de novo. você não está perdida, não. Ó. Tô mostrando as bikes aí para o pessoal acreditar, né? Olha só. Bike, todas elas têm bike, é muito legal isso. As Vale a bikes pena. acompanham por todo o trajeto. Vale a pena. Eu vou te dizer que também existe alguns roteiros que tem um passeio de bike com guia. Né? Você pedala 14 quilômetros, 24 quilômetros, mas assim, super tranquila, na beira do rio, né? É plano, né? É uma contemplação maravilhosa da vista. Quem tiver oportunidade para os nossos futuros clientes, eu realmente indico que eles façam esse tipo de passeio, porque realmente é muito, muito legal. Né? É uma coisa muito diferente. Você não vê normalmente, né? Você não vê em outras atrações. Um bando de bicicleta que acompanha no navio para deixar disponível para o passageiro para fazer o seu passeio da forma que ele achar melhor, né? É bem diferente, né? Ó, uma foto da academia do Ama Magna. É uma academia grande, meu, e é completa. Tem esteira, tem a spinning, tem peso, tem a bike sentada, sentada eu digo na horizontal. É bem completinha, né? É bem legal, funciona bem. Né? Academia, tem spa, tem 300 milhões de outras coisas. Piscina, né? Coisa que a gente não imagina que vai ter no navio do cruzeiro fluvial por ser uma embarcação menor. Tem Tem piscina, piscina. é bem completo. Tem piscina. E o verão ele é bem quente na Europa, né, Suzana? Bem quente. Aliás, isso é uma outra informação bem importante, né? Qual é a temporada da Europa? De finalzinho de março, começo de abril, até o fim de dezembro. Né? Então, assim, você pega a primavera, verão, outono e inverno. Né? Sim. E, assim, é bem interessante você... os nossos clientes, normalmente, né, eles fazem num determinado período, depois eles querem voltar para fazer numa outra estação, porque é diferente. É diferente. Né? Por exemplo, entre março, abril e maio, é a época das tulipas lá na Holanda, nos Países Baixos e na Bélgica. Né? Então, assim, isso é a região do Reno. O Reno faz da Holanda até a Suíça, né? passando pela França, Estrasburgo, por Colônia, na Alemanha. Né? E nessa época, nós temos alguns roteiros que fazem só os canais da Holanda e da Bélgica, né? Que é o que a gente chama de um temático que é denominado Cruzeiros das Tulipas. Né? Tem passeio ao Parque Keukenhof, que é um jardim, praticamente, só de flores. Né? Então esse vamos dizer, é o temático da primavera. Né? Verão, assim, qualquer um deles, você vai se dar bem, porque as cidades são cidades super, super festeiras, tá todo mundo na rua no verão, é muito bacana. E o que tem de turismo na beira, na margem do rio, ciclista, de cicloturismo, né? De monte, mas muito, muito, muito. Pessoas que acampam e aí estão lá, passam o dia pescando. É uma vida, sei lá, no verão tudo vira vida, né? É bem. Tudo vira festa também, né? Eu costumo falar que no verão tudo vira festa, tudo fica mais alegre. É verdade, é verdade. O outono é muito bacana porque são dias lindos, né? As luzes, as cores, né? A iluminação é muito bacana e não é tão frio assim. Mas, por outro lado, também, quando você pega o inverno, que é a partir da segunda quinzena de novembro, nós temos os temáticos de inverno, que são o quê? Os mercados de Natal.
Carlos de Natal. Menina, isso é muito, muito legal. Muito bacana. Eu amei quando eu conheci. Foi Imagina agora um também em outubro na Alemanha, hein? O que que a gente tem? bem bacana também outubro na Alemanha, porque é um pouco mais friozinho, mas você tem a cerveja, né? Você tem o Oktoberfest, né? Então, assim, é incrível, é incrível. Também vale. É o, é o temático do outono, né? Temático do É isso. outono. É bem isso aí mesmo. Você tem toda a razão. Então, assim, deixa eu só falar um pouquinho aqui dos roteiros que a gente tem, né? Porque, assim, a gente não falou nada. O que a gente navega na Europa? Nós navegamos o Reno, como eu falei, né? Que vai da Holanda até a Suíça. O Danúbio, né? Que nós temos dois roteiros específicos que a gente divide no meio, que é Budapeste, na Hungria, e aí tem o Danúbio Oeste, que nós estamos falando de Budapeste até Vilshofen, Nuremberg, que é o sul de Munique, né? Passando pela Eslováquia, República Tcheca, Áustria e Alemanha, né? Quer dizer, saindo da Hungria, né? Então você vê aí, são 5 países, né? Ou o Danúbio, Baixo Danúbio, que seria o Danúbio do leste, né? Que você ainda não guardei todos os países aí desse daí, mas assim, é Croácia, Eslovênia, saindo da Hungria, né? Croácia, Eslovênia e Romênia, Também, né? terminando em Bucareste, é isso mesmo. Esse é o Danúbio. Não por nada, essa é a maior hidrovia da Europa, né? Porque o Reno e o Danúbio eles se ligam pelo canal do Meno. O Meno é um outro rio que faz Frankfurt também, que também tem navegação, né? O Mosela também tem navegação. Temos alguns roteiros que fazem o Mosela, que fazem o Meno, mas eles são considerados derivativos do Danúbio ou do Reno, tá? Na França, temos 3 regiões maravilhosas, né? O Sena, fazendo a Normandia até Paris, né? O rio Sena. É um roteiro maravilhoso, desde a história do dia D, nas praias da Normandia, passando pelos jardins de Giverny do Claude Monet e chegando em Paris, né? Sem falar na Catedral de Rouen e outros detalhes mais desse roteiro que é lindo, lindo. A Provence saindo de Arles e Avignon, subindo até Dijon, e alguns roteiros passando mais para Borgonha, subindo até Rouen, que é uma cidadezinha linda, maravilhosa. O que foi? Isso daí é do coração. Tá tendo palpitação? Já está querendo ir? Tá lá? Isso. Esse roteiro aí, você sabe que eu dei uma enlouquecida lá na apresentação, na última apresentação que a gente teve da Fran. Ele é demais, esse roteiro, viu? Esse roteiro é demais. Eu amo ele de paixão. Depois você tem Bordeaux, né? Eu vou falar uma coisa que assim não é exclusivo desse roteiro, mas para os amantes de vinho, né, o roteiro de Bordeaux é o máximo porque assim eu diria que é a terra mãe, né, dos vinhos no mundo, né? A região de Bordeaux e tudo. Não é a única, mas é a principal. Eu acho que até muito mais por causa do marketing envolvido nisso tudo, né? Na É história. nessa foto que tem lado direito a uva tal, lado esquerdo a outra uva, não é isso? Você lembra disso? É isso mesmo. Né? É isso mesmo. E uma outra característica que também me chamou a atenção, que eu não sabia porque eu ainda não fiz esse roteiro, é que é o menor roteiro navegável nosso, que é o de Bordeaux. Menor em termos de milha náutica. Por quê? Sim. Porque você não precisa ir muito longe, né? Você sai do rio, que é o Gardone, e vai ao estuário, que é a junção do Gardone com o Dordogne, que é muito próximo, mas ali tudo você tem assim, é a raiz dos vinhos de Bordeaux Estão todos ali, né? estão todos ali, né? E ainda assim é um roteiro de 7 noites, você faz Bordeaux, mas assim, é muito bacana essa região. Eu tenho
tá num dos primeiros da minha wishlist, assim que a gente retomar esse roteiro. Tá? Ricardo, mas esse então é um produto para viajantes mais experientes, né? Olha, tem essa característica, tá? Eu costumo falar mais experientes, porque é um paradigma errado quando você fala que é para pessoas mais velhas. Não é isso. Tá? Também não uso isso. Pelo contrário, mais experiente significa o seguinte: é para quem já conhece a região, já foi uma ou duas vezes, já visitou as grandes cidades, né? Invariavelmente, todos os roteiros sempre passam ou saem de uma grande cidade, né? Mas, efetivamente, a experiência de você visitar pequenas cidades com características locais que certamente num roteiro terrestre você nem pararia, né? Isso faz a grande diferença, entendeu? Você parar em uma cidade que chama Durstheim, por exemplo, no roteiro do Danúbio, que é a região do Abricô, esqueci o nome, Damasco. Posso te ajudar nessa. Damasco. É demais. Uma coisa assim, absurdamente bacana. É tudo feito de Damasco, né? Vinhos locais, né? Todos os lugares que você passa sempre tem um vinhedo, você vai fazer uma degustação local, né? O Douro, então, que é o outro que a gente também faz, esse é foco no vinho, né? Porque vinho e vinho do Porto, né? Porque é a região do vinho do Porto também, né? É mesmo. Então, assim, faz uma diferença danada. E aí, você consegue ter sim, consegue, eu diria que, usufruir e aproveitar dessa experiência muito mais porque você já é uma pessoa experiente. É isso que eu posso te dizer, entendeu? Se você gosta de cultura, boa gastronomia e quer fazer uma viagem com conforto e comodidade, sem você precisar ficar andando, pulando de uma cidade para outra, se locomovendo de uma cidade para outra por conta própria, deixa que o navio faz essa parte por você. Então, esse produto é para você. Além de ter hiper cuidado, né? Mimado e cuidado. É impressionante. As pessoas, a tripulação faz questão de deixar todo mundo muito bem, muito à vontade e com uma satisfação enorme, né? O nosso índice de retorno é muito alto, Susan. É muito alto, né? Sim. As pessoas fazem o primeiro, querem fazer logo o outro. A tendência é sempre escolher um roteiro novo, né? Mas eu tenho vários repeaters que já fizeram 2, 3 vezes o mesmo roteiro. Sim. De tanto que gostaram, né? Eu faria vários, porque eu tenho vários na minha lista também, que eu acho assim, é questão de você fazer um roteiro diferente. Então, eu tenho várias opções dentro do meu coração. Bom, eu também, isso é fato, né? E então é um produto realmente muito diferenciado, né? E um outro programa também que existe nas companhias são os temáticos de vinho, né? E por mais que isso seja um pouco redundante quando você fala temático de vinho, cruzeiro fluvial temático de vinho, né? Porque praticamente todos esses, com exceção do roteiro do Senna, o roteiro do Senna tem essa característica também. Ele não tem muito vinho, mas ele tem uma bebida também local muito famosa, que é o Calvados, que é feito de maçã, na região da Normandia, tá? Que também é a região da manteiga. A melhor manteiga francesa vem da Normandia. Isso aí. Então, tem esses detalhes, né? Mas agora, os outros roteiros na Europa, todos eles têm a parte cultural mesmo, está diretamente ligada com vinho, não tem jeito, né? Sim, com certeza. E os temáticos, eles têm uma diferença que, assim, não, a companhia ela oferece, ela coloca a bordo um sommelier renomado e que diariamente ele faz no fim do dia uma degustação de algum vinho que ele seja especialista. Não necessariamente é vinho local, tá? O ano passado nós vendemos um desses para um casal que estava interessado naquele sommelier específico que era especialista em vinho chileno,
por exemplo. Ó, Então, ele passou uma semana lá fazendo degustação de vinho chileno e tal. que legal. Eles adoraram, eles amaram. Isso, na verdade, é um plus, né? Porque o roteiro continua sendo o mesmo, ele vai acontecer. Em todos os roteiros existem saídas temáticas, ou seja, que tenha o sommelier a bordo, né? Eventualmente, já tivemos passageiros que escolheram sem querer, né? Chegaram lá falando, olha, foi uma surpresa e para eles foi uma surpresa ótima. Eles falaram, nós não participamos todos os dias, mas os dias que a gente quis participar, nós participamos e achamos ótimo, né? Aprendemos muito com ele. Né? Então, é um plus, ou seja, para saídas específicas. Mas são ótimos sommeliers. E me surpreendeu quando a agência ligou e falou, a gente está procurando, tem um cliente que está procurando uma saída temática de vinho, tal, assim, assim, assado, essa, tal. A gente, a princípio, falou, ok, vamos checar, mas nós temos outras também, né? Ela falou, não, eles querem esta saída com este sommelier. Né? Foi bem específico. Bem específico, né? Isso não é muito comum, né? Mas dá para ajustar tudo, né? Na verdade, Susan, eu acho que para quem é amante de vinho, para quem se dedica, né, a ser conhecedor, porque eu também sou amante de vinho, mas eu não me dedico tanto assim, né? Eu me dedico a Eu me beber, dedico a beber. não é verdade? Então, essas pessoas, normalmente, eles têm essa preocupação e essa vontade de aprender e tudo mais. Então, nós temos, inclusive, a relação de todas as saídas, quem são os sommeliers, o currículo deles. Né? Se por acaso você tiver alguma consulta, a Sim, gente consegue oferecer isso sim. Tá? A maioria das companhias, na verdade, tem isso no site também. Tá? Mas a gente pode te fornecer se for o caso. Tá bom? Ricardo, agora a gente pode passar para as medidas sanitárias, de segurança, depois aí, tudo isso passar quando a gente voltar a navegar. Como que as companhias estão se posicionando quanto a isso? Bom, primeiro eu preciso te falar o seguinte: quando que nós vamos navegar? Boa E pergunta. Né? Boa essa pergunta. pergunta aí. Até o prezado momento, né, o que nós temos de informação é assim: algumas companhias já cancelaram agosto e estão estudando cancelar setembro. Né? Uhum. Quem não cancelou ainda agosto está confirmando que vai navegar a partir de 1º de agosto. Eu, particularmente, eu acho um pouco difícil. Né? Mas mesmo que eles naveguem, para o brasileiro tem uma outra série de situações que é complicado. Né? Essa questão da gente poder ser aceito, né? A questão da malha aérea para chegar lá. Né? Então, assim, não só a oferta, como também o custo. Né? Porque você sabe que com a oferta menor, o custo tende a ser maior. Né? Então, eu acredito mesmo que para o brasileiro, esse nosso mercado, acho que a gente tem que obviamente, se começar a vender, mas vender para 2021. Né? Concordo totalmente com você. Pensar em mercado internacional, a gente pode aproveitar para comprar agora, porque eles estão já com a tarifa aberta para 2021 e com ótimas tarifas, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E aproveitar agora, mas navegar mesmo, viajar mesmo em 2021. É isso aí. E todas as companhias têm promoções para o ano que vem e tem também uma flexibilização nas condições de cancelamentos e alterações para quem comprar ainda este ano para embarcar o ano que vem. Tá? Então, assim, é uma flexibilização no sentido de quebrar multas, não ter multas, se você quiser trocar, escolher para viajar em maio, mas prefere resolver o que é melhor em setembro, por exemplo. Mas isso são condições que têm um prazo de validade, né? Sim. Então, tem que ser consultado sempre. Né? Todas elas estão, como eu falei, né, já estão com a sua cartilha nova de protocolos novos.
já feitas, então já comentei de alguns, né? Outros, o próprio protocolo de contratação da tripulação, ele está sendo muito mais rígido, então todo tripulante ele vai precisar apresentar um atestado, ele não vai poder ter estado ou estar vindo de alguma origem que seja de alto risco. Nos últimos 21 dias ele não pode ter passado por nenhum desse tipo de local, né? Vai ficar de quarentena, vai ter todo mundo, todos, hóspedes e tripulantes vão ter aferição da temperatura sem contato, né? A cada reembarque, né? No embarque, no check-in, as bagagens vão ser desinfectadas ou com spray ou com o ultravioleta, que já é um formato que já foi comprovado que é eficiente, né? E é importante falar também que o nosso produto ele tem uma característica muito, muito diferente do produto cruzeiro marítimo, né? O seu embarque, o seu primeiro embarque, o seu check-in, ele não é feito num terminal, né? Ele é feito direto no barco, né? Então, assim, aquele processo de você pegar fila, né? A Fazer famosa aglomeração, né? aglomeração num terminal, né, que é fechado e tal, não existe no nosso produto, né? Você chega do estacionamento onde você sai do ônibus ou sai do carro, sua bagagem está ali, já tem alguém que toma conta da sua bagagem, uma equipe do barco, você já desce no pier e já atravessa, já entra no barco, já faz o check-in. E tudo isso vai ser muito mais agilizado com o pré-check-in online, que já existia anteriormente, né? Mas assim, agora ele não era totalmente obrigatório, mas agora vai ser, porque além do pré-check-in, você tem que já responder um questionário, né? Para adiantar as etapas. É. E que depois ele é revalidado no dia que você vai embarcar, né? Então é isso, assim, eu acredito muito que o nosso produto é um produto muito seguro e que vai estar saindo na frente comparando com os outros, com os demais. A gente só precisa ter como chegar, né? Exato, exato. Tem que aguardar para ver. Então, Ricardo, a gente tem 2 minutinhos e a gente tem as novidades no mercado. Não sei se vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas se por um acaso não der tempo, a gente disponibiliza o material depois. Mas eu acho que 2 minutinhos ainda dá para a gente falar, não dá? Dá sim. O que nós temos de novidade, né? Nós temos a Waterways com diversas saídas com 25% de desconto. Vou ter que falar da Waterways também, porque ela é a nossa principal marca, é a mais vendida, é a mais madura para atender público brasileiro. A maioria dos nossos grupos são com eles. Ela tem uma promoção e ofertou agora no mercado para o pessoal de saúde, né? Médicos e enfermeiros, né? Tem um voucher, uma cortesia ou um desconto específico, com algumas restrições do tipo, você só pode pedir a sua reserva a partir de 90 dias antes da data que você vai viajar. Mas é uma forma de retribuir todo o esforço que esse segmento de profissionais está fazendo agora nesse momento de pandemia, né? A Motorways também está lançando um barco novo, um navio novo no Egito, tá? É um destino que a gente precisa falar um dia desses, Susan, porque é maravilhoso, maravilhoso. Inaugura setembro de 2021, tá? Olha. E assim, os exóticos estão cada vez mais procurados, né? A Ásia, de um modo geral. A gente tem menos de um minuto falar dos exóticos. Vamos combinar de falar um dia desse? Não, tô adorando isso. Tô chateada da vida que tá acabando. Eu vou ter que me despedir de todo mundo. Vamos lá. Eu vou falar logo um tchau. Eu também, que vai cair a qualquer momento. Gente, obrigada, Ricardo. Obrigada a todo mundo que esteve aí. E a gente volta com outros destinos, ó. Beijo a todo mundo, gente. Tchau, tchau. Adorei, Suzana. Obrigado, viu? Também, Ricardo. Obrigada.